Oi gente, tudo bom? Aqui é mais um vídeo. Eu sou Yuki e eu vou falar sobre mapa astral, astrologia, human design e outros sistemas também. Houve uma época da minha vida que eu pesquisava bastante sobre esses sistemas de astrologia, de numerologia, e eu vou passar bem por cima porque os sistemas que eu estudei bastante foi mapa astral e human design. Numerologia é uma coisa, mas é um sistema para você conectar os pontos, né? Para ver quantas coisas se repetem enquanto você estuda todos esses sistemas. Não é uma coisa fixa, ela muda durante os anos, mas tem coisas que realmente elas se repetem como padrões. E o legal é que esses sistemas, eles não são focados só no como a gente está acostumado, né? Que é o signo solar ou o human design, que é muito legal também, eu recomendo bastante, porque ele é um sistema, eu vou estar com o caderno aqui, então vai ter uns barulhinhos de página girando, né? Mas o human design, ele é bem específico e ele é, além disso, você tem que fazer bastante estudo de detalhe, então. E ele é como se fosse em Xing também. O Xing é um que você tira assim da sua data também, nascimento. Eu acho que é o Xing. Não, tem vários sistemas. Eu não me recordo agora. Mas eu vou começar com a astrologia. E eu vou deixar aqui os principais, né? Que é o Sol. O meu Sol é em Sagitário, eu tenho ascendente. Por muitos anos acreditei que meu ascendente era em Leão, para descobrir que era em Virgem. E faz sentido, né? Muito sentido. Mas aí, naquela época que eu acreditava que meu ascendente era Leão, e também é muito interessante que a minha lua, ela é em Peixes. Mas muitos anos também eu acreditei que ela fosse em Aquário. Mas é porque a minha lua, as luas estão muito perto, é uma diferença muito mínima. Então eu acredito que é um pouquinho dos dois, porque essa troca, ela aconteceu, acho que tá menos 18. E é muito pouquinho, muito pouquinho. Então é como se fosse tanto aquário quanto peixe. Mas ela tá em peixes, né? Aquário em peixes e eu tenho Mercúrio em Escorpião também. Vênus em Capricórnio e Marte em Libra também. E, né, eu sou regido pelo planeta de Júpiter, né? Então é muita coisa sobre o conhecimento. E eu fiz uma nota aqui que é interessante, né? Que recentemente eu vi, que eu gosto muito de ver os vídeos de tarô, né? Antes eu via mais, hoje em dia eu só vejo a cada 5 meses. Demora bastante porque né, aquela coisa, né? Tem que passar tempo, você ver qual que é as conexões e um estudo muito específico sobre o mapa. Existe tanto que eu vejo isso em human design, tanto em human design quanto na astrologia, que existe uma guerra entre o Júpiter, né? Que é o planeta do conhecimento, do estudo, que é muito juntamente o professor e o aluno, né? Mas também tem um desejo intenso, né, de sentir os 5 sentidos, né? Então ele fica nessa guerra, porque eu tenho muitos espaços, por exemplo, em human design eu tenho, acho que eu vou mostrar aqui, e no centro da mente eu tenho muitos caminhos de análise, de lógica, então eu tenho muita coisa de lógica, muita coisa mesmo. Então é muito fácil pra mim, eu sou analista, né, detalhista, então eu gosto de ver os puzzles, gosto de ver o máximo de detalhe possível pra conseguir colocar todo o significado e a mensagem que eu quero passar. Então, tem muito essa coisa de erro e tentativa. Então, eu tenho que viver essa tentativa e erro, que é essa coisa desse que eu estudo, mas eu preciso tentar também. Então, eu preciso ver o que funciona e o que não funciona. E aí, como o Júpiter, ele é muita coisa, muito na cabeça, e aí eu não tenho como
porque você já teve todas as informações que você precisa, como por que eu tenho que viver, entende? Porque eu já sei, é como se eu já soubesse tudo que precisa saber. E aí não vê que o real conhecimento é na experiência, né? Que eu tenho muito conhecimento tipo de coisas específicas e elas transcendem coisas passageiras, que é as experiências passageiras, como as emoções e estados corporais. Mas eu preciso muito disso porque como artista, assim, acho que é o caminho 16, né? Que é entusiasmo, que tem muita relação com música, dança, arte e habilidades, né? E aí ele tá no centro da garganta, né? Que é o de expressão, comunicação e manifestação também. E aí dentro do Human Design ele tem 2 mapas, que são um do consciente e um é do subconsciente. Eu vou passar bem por cima, não vou tanto ao detalhe. E também isso é um estudo que você faz consigo mesmo. Então, por exemplo, você vai pegar os canais e ver os portões, né? Vai ter os números e ele explica bem, ele é focado em detalhe. Esse portão é focado em detalhe e ele está na de comunicação. Então, provavelmente você faz essa conexão, que é no centro da garganta, que é da comunicação e manifestação. Então, você trabalha bem com detalhe, trabalha bem com expressão. Esses são os meus caminhos, né? Eu também tenho um canal, tem uns canais, né, que não são os portões, são os canais que são fortes, porque eles começam e terminam juntos. Então eu tenho 2 que são muito fortes, que é esse que tá aqui, que é do 2057, né, que é psíquico. Eu tenho essa habilidade que eu consigo, isso é uma coisa que se repete, é muito específico, você vê como o Human Design é muito específico, que é que eu consigo saber uma coisa antes dela acontecer. Então, por exemplo, se eu estou vendo muitos símbolos de eclipse, enfim, então vai acontecer alguma coisa que em outras mídias vai ter a ver com o eclipse. É difícil de explicar, mas isso é como eu me conecto tanto com o que eu crio, quanto com mensagens que eu recebo do subconsciente, da mente coletiva também. Então é muito importante também você saber como você vai ter a sua autoridade, né? Que o meu é esplênico. Acho que é assim em português, né? Eu sei em inglês, não sei de português. Vai me vir uma intuição na hora, eu tenho que seguir ela na hora. Se eu não seguir, já era, perdeu. E eu aprendi isso recentemente, né? De ver minha intuição, não escuta. Mas se você tem uma intuição, isso de outras experiências também de manifestação que eu tive, né? De conseguir ir em show, em todas essas histórias de manifestação que eu tenho, você pode ouvir umas vozes na sua cabeça, mas você vai sentir um impulso. Você tem que seguir esse impulso, né? Que essa é a minha autoridade. O Human Design, ele é realmente em padrões, então eu tenho que experimentar, né? Ver as conexões, por isso que eu amo o Human Design, eu acho que é um dos melhores que tem. Ele é bem mais específico, exige um pouco mais de tempo, né? Exige um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de... Porque ele é muito detalhe e você tem que ver as conexões de quanto ele se repete, né, no caso. E é muito bom também pra ver onde que tá o seu foco e onde você trabalha melhor. Eu acho maravilhoso, porque os espaços, né, de arte, numerologia também tem muito a ver, porque eu tenho algumas coisas, eu não tenho nada de aberto aqui de numerologia, mas o meu é 8, né, o caminho 8, e aí eu tenho presentes, né, que é no 3, que é o número ligado à criatividade e criação. E astrologia eu gosto bastante porque eu gosto de me inspirar para criar, né, de criar personagens em cima de astrologia, né. Então aí você vê a repetição, né? Que o meu Sol é em Sagitário, então eu sou regido por Júpiter. E eu tenho muitos caminhos, né? Que se conectam com conhecimento para você, analítico, conexões, detalhes. E aí no meu
virgem, por exemplo. Esse daqui é mais sobre o corpo, né? Como como as pessoas te percebem pela primeira vez. E é muito, né? Aquela coisa meio clean, meio não clean. Que o Virgílio é meio... O virginiano, ele é meio... E é as pessoas que você atrai também. Geralmente, muita pessoa de virgem é muito fácil também. Já a lua, que eu acreditei que era com muitos anos de aquário, eu acho que tem os dois elementos, né? Que ele é muito emocional, né? É água, aquilo que tá inconsciente também. E tem muito, retrata muito aos presentes, né? A criatividade, aquela coisa de sonho, de criar mundos dentro da sua cabeça. Esse é muito... então, eu me sinto lua mais pisciana também, mas tem aqueles detalhes de aquário, de ideologia, de busca de liberdade, meditação, essas coisas assim no meio. E aí a gente tem Mercúrio em Escorpião, um dos melhores. Eu adoro essa posição. Porque, assim, eu acredito que eu tenho certa vontade de, em tudo que eu copiar dos projetos, ter uma vibe meio tônica, meio... Só que isso já acontece de uma coisa mais simbólica, mais... de aprender sobre o místico e ter a liberdade de falar sobre esses conceitos que a gente não fala, do subconsciente, né? Sistemas que as pessoas evitam, ou coisas que a gente tem que trabalhar, como shadow work, né? Que é o trabalho da sombra. E é um dos mais legais, é o que eu mais gosto também, né? É simbologia, é sincronização. Então o Mercúrio em Escorpião realmente ele vai falar aquilo que quer falar, e geralmente de uma forma não aquilo que é escondido, mas de uma forma assim, pra pegar assim pelo pescoço e falar, tá na hora, vamos discutir isso aí. E aí tem Vênus em Capricórnio também, que é muito legal, que é... Vênus em Capricórnio é aquela coisa, né, como você se sente, como você romantiza a sua vida, e eu gosto muito daquela coisa de autocultura, de coisas em museu, peças teatrais, coisas bem grandes assim, sabe? Palcos e pétalas, incenso, coisa assim bem glamouroso mesmo, né? E é uma coisa que eu gosto bastante também, e Marte em Libra também, porque eu tenho uma posição que eu tenho Marte na primeira casa. Marte em primeira casa é aquela coisa, né? Você tem que se movimentar, você tem que praticar exercício, vitalidade. Então, tanto porque como é uma coisa legal, dois pontos, né? Que é, eu deixo escrita ou deixo aqui, que é de Marte na primeira casa, e também tem o Sol em Plutão. Por isso que eu gosto muito de temas em Plutão, que é de transformação. E tem um lado muito obscuro dessa posição, que geralmente é o que eu trabalho tanto na minha música quanto nas histórias que eu escrevi dos personagens, né? Que ele vai chegando pro final, eles vão vendo coisas que são terríveis dentro de si mesmo, e não são nem, por isso que eu sempre falo, não são brigas externas, mas internas. E aí é uma coisa, ao mesmo tempo que pesada, né? Porque eu sempre fui chamado a estudar essas coisas assim. E é interessante também que aqui apareceu a aranha, né? E eu tô com a blusa do Homem-Aranha. Que a aranha, eu tinha muito medo de aranha. Muito. Eu lembro até hoje de um sonho. O sonho tem muito a ver com esses estudos também. Se você puder fazer conexões de sonhos com esses trabalhos, esses estudos de sistemas, é muito legal. Eu tenho um sonho, tipo, desde muito novo, de uma aranha correndo atrás de mim, gigante. E eu, por favor, de aranha. Até que hoje eu já não tenho mais. Por isso que você tem que estudar os seus medos e ver por que você tem aquele medo, né? Isso pode vir de outras vidas, pode vir de vários motivos.
Então tem muita coisa de você conectar com o físico, mas eu também sou muito cabeça. Então fica naquela guerra, né? Onde que eu acho o equilíbrio? E aí, quanto mais você estuda, mais você, além de ajudar nas minhas criações, é uma coisa que você usa no seu dia a dia para melhorar o que precisa para você continuar seguindo em frente, dando aquela... Além de romantizar a sua vida, né? De colocar detalhes, além de escrever, porque eu gosto bastante de escrever também. E assim você, né, decora a sua vida, tanto físico quanto mental. E aqui de um pouco de numerologia, o meu da vida, né? O caminho da vida é o 8, né? Então aqui já tem mais sobre a missão, mas ele também está conectado com organização, e isso daí já é uma coisa bem importante também, porque isso é bastante retratado na minha vida, né? Eu vejo várias vezes que me dão o cargo de liderar ou manejar alguma coisa, né? Além de você estudar, ele mostra, né, onde você haverá consequências. Então, sempre consciente do como você usa as palavras, como que são suas ações, e tentar o máximo para você. Quando a pessoa fala assim, vídeos, como que eu acho o caminho da minha vida, como que entro em equilíbrio, como que eu faço que ver onde que ressoa, né? E nesses números, nesses sistemas, eles vão ter coisas que vão se repetir, e então tenta manter fazendo essas coisas, que aí eventualmente ele vai te liderar pro caminho certo, para que ele sintoniza e você sente que está conectado com uma lei superior, ou com um movimento, como se a água estivesse fluindo, sabe? E essa é a parte, né, que eu falo dos personagens. Então, por exemplo, a lua em sol, ela fica aí com a Sakurai, né? Que é Sagitário, aquela coisa, mas hoje em dia eu já não colocaria ela. Talvez eu colocaria ela na primeira casa, né? Porque ela é muita coisa do corpo, muito movimento. E tem o Victor também, e que vai ser não sei, o próximo vídeo tô falando das conexões dos meus personagens, porque, por exemplo, o Victor, ele é muito ligado a experimentos, né, de sociedades secretas, né, e aí eu coloquei ele como ascendente, porque na época eu achava que era ascendente em Leão. Hoje meu ascendente é em Virgem, mas acredito que combina com ele, né, porque o virginiano, ele gosta de muito detalhe, e essa coisa de experimento, de ter é uma coisa meio misturada, sabe? Ele faz de tudo pra não misturar, mas acaba que mistura, porque... E aí combina, né? E aí pegar esses personagens que eu criei durante os anos pra ver o local onde ele se expressa melhor. Isso também ajuda pra você criar histórias, da plot ou tudo mais. E aí, por exemplo, a minha Nephilim, ela era colocada na lua, e hoje em dia também acredito que ela combine bastante com a lua em peixes, né? E ela não é representada nem um pouco pelas emoções, né? Porque ela é bastante meditação, eu vou ficar longe das emoções, vou ficar ali no meu centro, e ela é muito sobre isso, mas isso acaba fazendo com que ela seja bastante emocional, porque ela tem bastante conhecimento do emocional dela. Então você tem que ver, fazendo um vídeo aqui, eu já vejo como esses personagens eles foram se transformando durante os anos. Eu estou usando como base um artigo que eu escrevi há muitos anos no Heart. Eu me sinto muita saudade daquele site, que foi tirado da minha vida muito cedo. E é interessante, e acaba que ela tem muito conhecimento das emoções, e em peixes é maravilhoso, né? Porque ela teve que criar muitos condicionamentos para poder viver fora do espaço que ela estava acostumada, né? Que ela teve que... A história dela, bem rapidamente, ela fugiu quando a Atlântida caiu para outra realidade, né? Para outro ponto da linha temporal,
que foi criada, né, esse multiverso. E aí ela teve que se alterar e muitas vezes ter a capacidade de você criativamente trabalhar essa energia tanto corporalmente quanto mental, né, e ter esse equilíbrio. Então é muito legal. Que é uma coisa, isso é uma coisa que pode ajudar nesse ponto do seu mapa. Se você é um personagem que pode te ajudar a ter esse equilíbrio tanto emocional, que o que você precisa fazer? Exato, meditar. Medita. E temos, né, a Maurice, que é Mercúrio em Escorpião, que é o que eu falei, né? E as símbolos, a coisa, aquela sociedade secreta, estudar arcanjos, ela é bem isso mesmo, visual, filmes e sigilos e coisas, então são temas, imagens que Mercúrio me lembra muito isso, então é uma coisa que você tem que, é um estudo que você faz o resto da sua vida. Mercúrio eu acho que é bem conectado com isso, é um estudo que você faz o resto da sua vida. E Vênus em Capricórnio é a Ângelus, né, que ela é modelo, né, modelo as coisas de espaço, né, então tem esculturas, tem runaways, também como ela é a Kitsune da paixão, como eu fiz a mitologia dela, né, que ela tem várias mitologias que na época eu gostava de pesquisar bastante, que era a Hanahaki, então tem muito a ver com flores, né, essa coisa bem estética, bem mudar, se transformar, né, porque ela também é muito conectada com shifting, né, que é mudar o corpo para o ser mitológico, que é algo dela da Kitsune, né. Então o último, né, que é a Marte em Libra, que é total Israel, né, que é o meu arcanjo que eu criei, arcanjo não, anjo da guarda, que eu criei há muitos anos, e ele é bem, acho que Marte Libra eu falei bastante, eu nem falei na verdade, mas é bem aquela coisa de poesia, de harmonia, né, porque ele é representado ele é bastante harmonia, é representado, ele é bem conectado com criar feitiços e conjurar rituais, no caso, tipo, aquela coisa, transcendem coisas passageiras como emoções e estados corporais. Mas é necessário experienciar elas e não foi uma coisa porque você estava assim, mas porque eu acreditava que não merecia isso, né? Então eu precisava que alguma coisa me chegasse e dissesse, tá permitido, agora você pode ir. Não, é você que se permite fazer as coisas. E acreditar que porque a vida não é estável, nem as coisas que você, nem esse conhecimento, porque agora quando eu fiz com os personagens, você vê como que eles foram evoluindo, mudando no próprio espaço deles, né, que é as posições dos planetas e dos signos. E acreditar nisso, a gente fica meio que preso a emoções que você achou que tinha transcendido, porque na verdade você não tá acima só porque você não experienciou. Você se mantém preso a elas. Então, era tudo porque esse tanto de pesquisa foi uma coisa muito importante, mas chegou uma hora que simplesmente ele só veio por inspiração mesmo. E é isso, eu tenho a Estrela do Norte, explorei o mapa, né, com os livros e o estudo que eu fiz. Agora eu só preciso do navio e o canal. O navio que é o canal, no caso, né? E é isso. Esse é o estudo que você pode fazer ali. Tem muita coisa que não coloquei, mas esse é o por cima, assim, né? Então é bem legal você pegar os pontos mais importantes e ali continuar vendo e colocando foco neles. Porque se você perde o foco do que realmente importa pra você, além de você ver o que ressoa pra você tem que manter sempre colocando energia nesses pontos que se repetiram. E aí você vai ver com o tempo que eles vão crescendo e tomando formas que realmente se alinham com o que você quer. E é isso, tchau, gente. Qualquer coisa deixa um like, comentário e se tiver mais alguma coisa para adicionar também sobre outros sistemas também, porque eu conheço vários, mas não mencionei todos que eu já fiz pesquisa aqui, mas esses são os mais conhecidos, né? Que é a numerologia, mapa astral e human design.